Olá pessoal, hoje vamos ver as questões ambientais em tempos de coronavírus. Na realidade das florestas, segundo a articulação dos povos indígenas do Brasil, a PIB, são mais de 10 mil casos de Covid-19 e 400 mortes entre os indígenas. Conforme comentou o Gregório do Viviero, o humorista sério, a bancada ruralista domina o Congresso Nacional como o sertanejo universitário domina a cena musical das cidades. Mas não entende a função de bomba biótica da Amazônia, que bombeia toda a água que chove no Brasil e por todo o continente, criando o chamado rio voador. O desmatamento da floresta vai parar o motor dos ruralistas, que é a água. Tudo vai se transformar num deserto. Sem a Amazônia de pé, não tem agricultura. Portanto, a floresta de pé não é inimiga do agronegócio. Os ruralistas correm o risco de extinção junto com a Amazônia, se continuarem desmatando a floresta. Bolsonaro quer acabar com os indígenas, porque sem índios na floresta se perde a justificativa dessas terras serem protegidas pela União. Portanto, o aculturamento e o genocídio indígena é um projeto macabro de racismo para a exploração fundiária. Pelo aculturamento, querem arrancar os índios de suas terras, os expulsando para comunidades de periferias urbanas. Para tal extermínio, agora o governo ganhou um aliado poderoso, que é o Covid-19. Chegou a arma que faltava para completar o projeto de genocídio indígena. Assim como nos primórdios dessa guerra, os brancos espalhavam roupas contaminadas com varíola pelas aldeias. Agora são os grileiros e garimpeiros que fazem a expansão do vírus e do desmatamento na floresta amazônica, com o reforço das missões evangélicas de catequização dos índios. Ainda tem isso. 1/3 das etnias sobreviventes de indígenas no Brasil já estão contaminados pela pandemia de coronavírus, com mais de 400 de mortes. Há um risco real que a pandemia dizime etnias inteiras, especialmente pela dificuldade de atendimento médico e porque os anciãos, o cacique e o pajé, que guardam os saberes dos povos indígenas, constituem um grupo de maior risco de morte. Efetivamente, os indígenas têm perdido muitas lideranças. Além de um genocídio, o que está ocorrendo é também um etnocídio, o extermínio de toda uma forma de vida humana sob a alegação de que está sendo um processo natural causado pela pandemia. Como diz Eliane Brum, todos sabem que o Bolsonaro quer converter a floresta amazônica em terra nua no mercado, terra para boi e para soja. Historicamente, são os povos da floresta que barram com seus corpos a destruição dos ecossistemas e, historicamente, são mortos à bala. Esses agentes de destruição, além de serem vetores de transmissão do coronavírus na floresta, são assassinos da terra e devoradores de árvores. Os grileiros, garimpeiros e madeireiros estão se aproveitando da pandemia para derrubarem a floresta numa velocidade alucinante. Os destruidores da Amazônia não fazem home office. Para quem não está familiarizado com o termo, grileiros são ladrões de terras públicas que atuam como milícias armadas contra os camponeses familiares e povos da floresta. Depois, eles conseguem legalizar a propriedade dessas terras por fraudes e por leis aprovadas por deputados e presidentes corruptos. Nessa semana, o Ministério Público Federal acusou o ministro do Meio Ambiente de improbidade administrativa por desestruturação do IBAMA. Desestruturação do IBAMA.
e das estruturas de proteção do meio ambiente, com a intenção de inviabilizar as ações de fiscalização. Pede que a Justiça afaste Ricardo Salles do comando do Ministério. Os procuradores citam o caso de exoneração de 2 fiscais após ação contra garimpeiros que atuavam em terras indígenas em Altamira. Os fiscais alegaram ter sofrido pressão contrária às operações de combate a crimes ambientais após a divulgação das imagens das máquinas de garimpo sendo queimadas. O próprio Bolsonaro já se manifestou publicamente ser contra a destruição de máquinas de garimpeiros ilegais. O vice-presidente Mourão defende Salles e tenta acalmar os contribuidores dos fundos estrangeiros que reclamam do crescente desmatamento na Amazônia. Os investidores ameaçam cortar 20 trilhões de reais do fundo da Amazônia, caso a destruição não seja contida. Mourão faz esse jogo de cena, mesmo com o governo tendo deixado de usar os recursos já doados para combater os crimes na floresta. O IBAMA não acessa há mais de 2 anos 33 milhões do fundo que, posteriormente, a Noruega e a Alemanha suspenderam suas contribuições há 1 ano atrás. No Supremo Tribunal Federal, há um pedido de parlamentares pela abertura de inquérito para investigar o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que declarou aproveitar a pandemia para afrouxar as regras de proteção ao meio ambiente e aproveitar para passar a boiada. Para os senadores e deputados que assinam a petição, o objetivo de Salles é de favorecer os interesses privados, o que pode ser enquadrado como crime pelo Código Penal. Pedem um afastamento do ministro para evitar danos ambientais imensuráveis. Bolsonaro, por sua vez, vetou agora, em julho, trechos da lei aprovada pelo Congresso Nacional referente às ações de apoio para os índios. Ações que garantiriam a ele o acesso universal à água potável e a leitos de UTI nesta pandemia. Os vetos se referem também à distribuição de cestas básicas, sementes e ferramentas agrícolas para os indígenas, quilombolas e demais povos e comunidades tradicionais da floresta. Foi vetado também a criação de planos de contingência para surtos de epidemia para cada povo de recente contato, bem como a determinação de que a União facilitaria o acesso ao auxílio emergencial e demais benefícios para que os povos da floresta não precisassem sair de suas comunidades, reduzindo assim os contágios. Tudo isso foi vetado. Antes da divulgação dos dados de junho sobre o crescimento do desmatamento da Amazônia, a chefe do monitoramento declarou que o Exército não está usando o planejamento técnico e a inteligência necessária, nem são treinados em tais métodos para enfrentar o desmatamento. Ele informou que custa mais de 10 milhões de dólares por mês para o Exército operar na Amazônia, mais da metade do que o IBAMA gasta em sua supervisão em um ano inteiro. O controle do desmatamento deve ser feito, diz ela, o controle não deve ser feito enviando muitas pessoas inexperientes para o campo. Eles podem ajudar, mas as operações precisam ser conduzidas pelas autoridades ambientais especializadas. Depois da divulgação das maiores taxas de desmatamento da Amazônia dos últimos 5 anos, a chefe do monitoramento foi exonerada do Instituto de Pesquisas Espaciais, que divulgou os dados da devastação absurda da floresta que está ocorrendo em plena pandemia. O equivalente a 1.000 campos de futebol por hora é a área desmatada atualmente na Amazônia. 1.000 campos de futebol por hora. O governo eliminou a mensageira por não gostar do conteúdo da mensagem que foi transmitida.
Repetiram agora a solução adotada em 2019, quando o mesmo instituto alertou que a Amazônia estava sendo devastada na onda da eleição recente do Bolsonaro, quando também foi demitido o mensageiro, na ocasião o diretor do instituto, sob a alegação do governo que os dados eram mentirosos. No entanto, os dados alarmantes foram confirmados posteriormente de forma oficial. Este é o mesmo problema que ocorre no Ministério da Saúde, denunciado pelo ministro Gilmar Mendes do STF, quando afirmou que o Exército estaria se associando a um genocídio, com a atuação de militares da ativa do Exército na área civil do Ministério da Saúde, no lugar dos especialistas sobre saúde pública. Disse Gilmar, isso é péssimo para a imagem das Forças Armadas. É preciso dizer isso de maneira muito clara. O Exército está se associando a esse genocídio e não é razoável. É preciso pôr fim a isso. O Gilmar Mendes deu um puxão de orelha para que o comando das Forças Armadas, em especial o Exército, acorde para o seu envolvimento pernicioso com o bolsonarismo destrambelhado no governo. A reação dos bolsonaristas, militares do Exército, foi de o ministro da Defesa acionar Gilmar Mendes na Procuradoria-Geral da República para que ele se retrate da grave acusação de dizer que o Exército se associara ao genocídio durante a Covid-19. O ministro do STF, porém, manteve as críticas à substituição de técnicos por militares nos postos chaves do Ministério da Saúde. Inclusive, citou uma frase que o ex-ministro da Saúde, Mandetta, usou no contexto do encontro acadêmico em que estavam se pronunciando os dois, que o Mandetta diz: o general Pazuello, que está no comando do Ministério, é especializado em logística. Talvez fosse mais especializado em balística, tendo em vista o número de mortes que ele já conseguiu. Para o jornalista Hélio Gaspari, a fala do Gilmar acordou um vírus perigoso. Relata que foi assim que nasceu o ato institucional número 5, o AI-5. Uma conspiração palaciana manipulou o discurso de um deputado irrelevante em 1968, pedindo à Câmara licença para processá-lo. O pedido foi negado pelo plenário e no dia seguinte o Marechal Costa e Silva baixou o AI-5. Como essa manobra deu certo, ela foi reciclada 7 anos depois, mediante o discurso de um senador acusando o Exército pela morte do jornalista Vladimir Herzog. Os palacianos exigiram a cassação do mandato do senador, baseado no AI-5, que estava em vigor, mas não colou. Agora, a fala do Gilmar Mendes pode ser usada para alimentar uma crise institucional, onde os golpistas palacianos vão precisar dizer que eles querem uma ditadura, que querem fazer o golpe. Enquanto isso, pesquisa indica que 60% da população conhece alguém que já foi infectado pelo coronavírus. De minha parte, nessa semana morreu a primeira pessoa do meu relacionamento pessoal por Covid-19. Morreu o escritor Benedito Saldanha, ex-colega de trabalho no DEMAI, empreendedor cultural e editor de livros. Estava encarregado, inclusive, de publicar um livro de poemas meus para ser lançado com sessão de autógrafo na Feira do Livro. Feira que provavelmente nem vai haver neste ano, nem o meu livro. Assim, te vê que o vírus está chegando cada vez mais perto de cada um de nós. Se cuide. No Rio Grande do Sul é onde o Covid-19 mais se espalha no momento. Fique em casa se puder.